Olá, alunos e alunas do curso de extensão Estratégia de Educação das Relações Étnico-Raciais em meio à pandemia do Covid-19, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da FURG, coordenada pela professora doutora Carmen Schiavon. Primeiramente, agradeço a todos e todas pela participação até aqui. Bem, eu sou Marcelinho de Xangô, fui uma criança de terreiro, nascido e criado no terreiro de Candomblé aqui na cidade do Rio Grande. Também sou historiador e estou na coordenação deste curso de extensão juntamente com a professora Carmen Schiavon e os colegas bolsistas. A aula que preparamos hoje fala exatamente das religiões de matrizes africanas ou religiões afro-brasileiras, e por isso estou a caráter. Preparamos uma aula com muito cuidado e com muito carinho para que vocês tenham a possibilidade de pensar os terreiros de Umbanda, de Batuque, de Candomblé, como possibilidades de ensino para educação das relações étnico-raciais. E nesta perspectiva, convidamos o professor Dr. Mauro Dillmann, da Universidade Federal de Pelotas, para falar um pouco na perspectiva conceitual, o que é religião, religiosidades, religiões, né, ou religiosidades populares, cultura, religiões afro-brasileiras. Também neste vídeo você terá acesso a depoimentos de alorixás, babalorixás, sobre sua visão na perspectiva daquilo que cultuam, né? Sua visão histórica, sua visão cultural, sua visão religiosa. E por fim, eu voltarei neste vídeo para discutir um pouquinho com vocês sobre terreiros como lugar de memória e então associar esses espaços de culto das religiões de matrizes africanas como possibilidades não apenas de ensino de história, mas para a educação das relações étnico-raciais. Uma boa aula a todos e todas. Né, ou boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a colega Carmen Schiavon pelo convite. Também quero agradecer ao Marcelo Studinski, né, pelo diálogo, enfim, e dizer que é uma grande satisfação da minha parte. O meu nome é Mauro, eu sou historiador e sou professor, e tenho interesses por temáticas de estudo ligadas a religiões e religiosidades de um modo geral. Tenho alguma inserção em pesquisas sobre religiões afro-brasileiras, embora essa não tenha sido, nos últimos tempos, a minha temática de pesquisa sobre a qual eu tenho me dedicado com mais afinco. Eu fui convidado, então, pela Carmen e pelo Marcelo para falar um pouco sobre alguns aspectos das religiões afro-brasileiras e eu, evidentemente, aceitei aqui com enorme prazer. Espero poder trazer alguma pequena contribuição. Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu queria comentar rapidamente uma obra literária que eu acabei de ler e que tem muita relação com o tema. Então, é essa obra aqui que eu vou mostrar para vocês, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, e que eu indico fortemente. É um livro literário, mas emocionante, que tem uma grande capacidade de comunicação histórica. Eu acho que isso a literatura é muito capaz, é muito eficiente, e trata, né, de... acho que qualquer coisa que eu falasse aqui seria, ainda assim, muito pouco perto da grandiosidade da obra. Ela trata, então, da vida de negros e negras que viveram e que se configuraram enquanto trabalhadores da terra num pós-abolição, que hoje nós denominamos de grupos, né, e comunidades quilombolas. E ela é atravessada por elementos de religiosidade, né, de religião, do jarez e do contato dos humanos com os encantados, que é esse o termo que o autor usa. O livro é um dos finalistas agora do Prêmio Jabuti, nesse ano no Brasil, e é um dos finalistas do Prêmio Oceanos em Portugal, e eu recomendo fortemente, porque é uma obra que realmente merece ser lida. Bom, falar de religiões e de religiosidades afro-brasileiras, e falar de religiosidade, também
leva a gente a pensar um pouco a religiosidade popular. E, no primeiro momento, eu pensei em trazer para vocês aqui algumas compreensões, ou ao menos como eu compreendo, né, o que seria religião, religiosidade, o que é religiosidade popular. Muitas vezes a gente acaba percebendo, né, tanto no meio acadêmico como fora dele, um certo preconceito ou mesmo um tom pejorativo quando se fala em religiosidade, como se religião fosse algo maior, às vezes usado com letra maiúscula, e religiosidade algo menor. Né? E aí é muito comum essa hierarquia entre os conceitos, embora, para mim, há uma aproximação muito grande quando a gente considera, por exemplo, que tanto religião quanto religiosidade pode ser encaradas como uma modalidade prática de crença. Modalidade prática de crença. Isso pode ser o conceito de religião, como pode ser o conceito de religiosidade. Embora, né, quem tente diferenciar o que é uma religião, o que é a religiosidade, a religião remete, teoricamente, a um caráter oficial, a um estatuto, ou mesmo a uma norma, ou uma forma institucionalizada dessa modalidade prática de crença, uma forma institucionalizada. E, por outro lado, a religiosidade, ela remete muito mais ao caráter subjetivo da própria experiência, da vivência e ao sentimento de crença. Então, a religiosidade está ligado a uma prática muito mais subjetiva. Bom, de alguma forma, esses conceitos eles poderiam, né, andar juntos e, de alguma forma, romper com os preconceitos que são muito comuns, do tipo, aquilo ali é uma religiosidade, ou aquilo é uma religiosidade popular, como se fosse algo menor, de menos importância. Né? Hoje, a gente vê também um empenho das pessoas que pertencem às religiões de matriz africana em tornar positivo, em positivar essa vivência religiosa afro, de matriz afro. Tanto que aqui no Rio Grande do Sul é motivo de orgulho, por exemplo, né, assumir uma fala em que diz assim, eu sou de religião. E esse eu sou de religião subentende-se que a pessoa ela é adepta, né? Ela adere, ela tem uma adesão às religiões afro-brasileiras. Bom, e do ponto de vista histórico, é importante também a gente pensar que todas as religiões, inclusive as religiões afro-brasileiras, elas são construções históricas, são construções sociais e que conformam determinadas ideias, determinados discursos e determinadas práticas que são manifestadas de diferentes formas. E, principalmente, são práticas, ideias e discursos que mudam ao longo do tempo. Então, elas são construções históricas, elas são dinâmicas e elas estão em processo constante de adaptação, de negociação e de uma nova conformação. A cada novo presente, existe um novo significado sendo atribuído às religiões. Então, isso também ocorre, evidentemente, com as religiões de matriz africana. Bom, se religiosidade remete a uma prática, a uma performance, né, a religião ela também mostra determinados rituais ou determinados dogmas ou fundamentos e, na verdade, são representações do sagrado, certo? E que, de alguma forma, induzem a crença. Então, esses elementos, né, o sagrado, a crença, eles caminham junto com a religião e com a religiosidade. E a religiosidade popular, né, como nós poderíamos entender, né, a religiosidade popular? À primeira vista, isso foi um argumento usado por muito tempo, né, religiosidade popular passou a ser entendida como as expressões advindas do povo, o popular de povo, dos grupos subalternos, dos grupos oprimidos. No entanto, após uma revisão, né, nós percebemos que, por outro lado, religiosidade popular passa a ser entendida como qualquer vivência não institucionalizada, não institucional.
não rígida, que não segue determinados padrões, determinadas normas, que está fora de um domínio homogêneo ou padrão. Então, é muito comum, por exemplo, se atribuir a ideia de religiosidade popular no passado colonial brasileiro, ou mesmo no século XIX, ou mesmo nos dias de hoje, quando se refere, por exemplo, a determinadas manifestações de crença que não estão vinculadas necessariamente a uma única religião, certo? Isso é muito comum também quando se refere, por exemplo, às práticas de benzedoras e benzedores. E as religiões afro-brasileiras? Certamente, as religiões afro-brasileiras, né, e aqui no Rio Grande do Sul é muito comum os pesquisadores mencionarem religiões afro-gaúchas, elas são resultados de crenças e de rituais bastante diversificados que foram trazidos na memória, né, de negros e negras que foram trazidos ao Brasil e que foram aqui escravizados. Parece muito óbvio, mas é necessário que seja dito que essas religiões, então, foram trazidas na memória dos negros e das negras, porque é uma religião pautada na oralidade, como eu vou falar depois. Mas, então, são essas religiões resultados de uma série de ressignificações, de novos significados que foram aqui reconstruídos ao longo do tempo. E ainda hoje, a gente percebe, quando a gente analisa de um ponto de vista teórico as práticas e as vivências religiosas afro-brasileiras, e aí eu estou me referindo a várias denominações aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, o candomblé, o batuque, a umbanda ou a quimbanda, uma vivência não sem conflito, uma vivência que internamente, dentro do campo religioso, ela perpassa por novos significados que vão sendo reconstruídos. Esses novos significados que vão sendo reconstruídos, eles nem sempre são harmônicos, né? Há também conflitos, né? Porque há discordâncias em relação a determinadas mudanças de práticas, de fundamentos, de acesso, por exemplo, a determinados meios mais modernos, tanto de se vestir quanto de comer, o uso da tecnologia, como filmagens, fotografias, o registro estrito daquilo que é silenciado ou daquilo que é tido como um segredo. Essas mudanças, elas estão presentes também. Então, a cada novo presente, há um novo confronto com a tradição, e a tradição vai sendo, então, reinventada dentro do universo religioso. Bom, eu já falei, né, que são plurais os cultos afro-brasileiros, né, no Brasil, e, evidentemente, eles são plurais também porque eles estão ligados aos diferentes grupos étnicos, né, africanos que vieram para cá, que foram trazidos de diferentes vertentes, e, enfim, aqui no Rio Grande do Sul nós temos alguns desses que são essas denominações de batuque, candomblé, umbanda e quimbanda, e eu não vou entrar no mérito aqui da diferenciação ou da conceituação. Também é importante dizer que essas religiões, elas carregam elementos da cultura brasileira e eles configuram o que nós entendemos hoje também como cultura brasileira. E o que nós estamos entendendo como cultura? Acho que é importante a gente pensar, quando a gente fala que a religião é um elemento da cultura, né, o que nós entendemos como cultura? Num sentido antropológico, nós podemos entender cultura como um sistema coletivo de símbolos com seus significados. Esses símbolos são códigos que representam algo. Símbolos são códigos que representam algo. Eles são criados e são aceitos pelo coletivo. No universo das religiões afro-brasileiras, nós estamos cheios de símbolos que são aceitos e são compartilhados porque são entendidos pelo grupo. Então, por exemplo, um ponto cantado, uma reza, um determinado objeto, né? Por exemplo, no batuque, eu vou falar que eu tenho um maior conhecimento, uma pedra, uma rocha, que é chamado de um okutá, aquilo simboliza o próprio orixá. Então,
quem pertence ao universo das religiões compartilha desses mesmos símbolos com esses significados. Isso é a cultura, né? Então, simbolizar é também atribuir significado a algo, né, de um ponto de vista teórico. E os símbolos religiosos, como eu já havia mencionado agora há pouco, eles são constantemente renovados, seja para reafirmar, ou seja para restabelecer as diferenças, tanto com outras religiões, quanto internamente dentro do campo religioso. Então, e basicamente, a cultura religiosa afro-brasileira e os seus símbolos são reconstruídos e repassados pela oralidade. As religiões afro-brasileiras, elas têm essa característica muito marcante, muito forte, que é a sua construção e configuração baseada na oralidade. Embora, hoje, atualmente, de um ponto de vista teórico, nós podemos dizer também que a escrita está bastante presente e tem uma forte influência junto às religiões. A escrita, e essa escrita não é apenas a escrita de um livro, né, mas a escrita que está presente nas redes, nas mídias, nas redes sociais, elas acabam contribuindo fortemente e efetivamente para uma conformação de um novo ser religioso. Então, é importante fazer também essa consideração. A cultura religiosa afro-brasileira, ela é marcada por uma linguagem comum. Então, por exemplo, por maneiras de se vestir, certo? Por alguns elementos que configuram a moralidade, certo? Os valores, o que pode, o que não pode, como se deve se comportar em determinados momentos, e na sua vida cotidiana também. Isso tem uma implicação direta com a vida cotidiana dos sujeitos e as formas de relacionamento também. E especialmente dentro do núcleo religioso, onde se configuram famílias religiosas que têm um entendimento e uma forma de relacionamento muito específica. E entre outras marcas que poderiam ser elencadas como elementos que conformam essa cultura religiosa afro-brasileira. Bom, um outro aspecto que é importante quando se estuda e se pesquisa religiões e religiosidades é o ponto de vista dos sujeitos religiosos, né? O significado das religiões na vida das pessoas. Isso é um elemento extremamente importante. Tanto as concepções práticas religiosas, quanto aquelas que dizem respeito à construção das autorrepresentações. Como essas pessoas se enxergam, como essas pessoas se nomeiam, como essas pessoas se compreendem enquanto grupo religioso. É fundamental ouvir, né, viver e construir com. Se os próprios religiosos se reconhecem, por exemplo, como herdeiros de uma tradição africana, onde está o lugar da África? O lugar da África está no próprio terreiro, porque não precisamos nós, supostamente, buscar uma origem dos cultos relacionadas a uma ideia de autenticidade africana. Se os próprios religiosos se reconhecem como herdeiros de uma cultura afro, né, de uma tradição africana, o lugar da África está no terreiro. Não há questionamento. Então, hoje, numa perspectiva antropológica e da história pública, quando se estuda e se pesquisa as religiões afro-brasileiras, não se tem a intenção de dar voz aos religiosos, né? A esse outro, a esse diferente, mas justamente de ser esse outro, de assumir essa voz e de construir com o religioso, né? Construir a narrativa juntos, de encarar os religiosos como interlocutores, de fazer deles de tomar a sua autoridade, né? de fazer valer a autoridade desses sujeitos religiosos que narram, que falam de si mesmos, e de encará-los também como participantes ativos dentro de um processo
de construção do conhecimento. Então, é fundamental, quando se trabalha com religiões afro, essa aproximação e este construir com. Além das vivências e das experiências culturais religiosas, é importante pensar também a dimensão política que carrega, né, esse universo religioso. A comunicação pública que é estabelecida e a divulgação dos terreiros de religiões de matriz africana, divulgação essa que se assume hoje no campo público da nossa sociedade. Então, por exemplo, hoje, muito mais do que 2 décadas atrás, por exemplo, a gente consegue perceber uma aproximação com a mídia muito maior, né, com o rádio, com a TV, ou mesmo nas redes sociais, que ganharam uma nova conformação no Brasil contemporâneo. Além disso, por exemplo, programas, cursos que são dados em todo o Brasil, seja de culinária de religião africana, de vestimentas, de língua iorubá. Existe uma série de cursos que circulam na mídia, né? E também que configuram um novo diálogo com o público. Tudo isso acaba configurando um novo diálogo com o público e que não se restringe mais apenas ao universo da casa de religião. As casas de religião estão cada vez mais tomando o espaço público e ocupando um espaço que também são delas, né, que é de todos nós. Então, é importante também considerar, de um outro ponto de vista, que é essa aproximação que as religiões de matriz africana cada vez mais têm com a universidade, com os movimentos sociais, com o movimento negro, com os movimentos políticos, e essa aproximação ela tem sido cada vez mais intensa, mas, na minha opinião, ainda há muito, né? Ainda há muito que ser feito, especialmente no sentido de desconstruir uma série de preconceitos, uma série de intolerâncias religiosas e também étnicas, embora seja cada vez mais comum a gente enfatizar que a religião ela não tem uma etnia, mas as religiões de matriz afro, elas tradicionalmente se apresentam como uma religião de negros e negras, né, e de descendência de construção negra. Então, por exemplo, é muito presente também a importância de um movimento antirracista, certo? Então, o combate à intolerância religiosa, ele deve sempre vir junto com o combate ao racismo. Daí a importância do movimento antirracista. E por fim, eu também destacaria que a necessidade que nós brasileiros temos hoje, de um Estado, de um governo que efetivamente assuma, em caráter definitivo, o papel de mediador de um diálogo entre diferentes religiões, na promoção, evidentemente, de um respeito às diferentes formas de crer e de um respeito visando ao bem comum, e não um governo que promova exatamente o contrário, que promova a intolerância, que promova a discórdia e a defesa de um discurso religioso num Estado que é laico e que assim deve permanecer. Por fim, terminando aqui a minha fala, encaminhando, eu gostaria de dizer que estudar as religiões de matriz africana, conhecer o universo religioso, se aproximar das casas de religião, ouvir os pais e mães de santo, os líderes religiosos, os líderes umbandistas ou quimbandeiros, é muito importante, justamente contribui demais para o entendimento e para uma abertura ao universo cultural religioso brasileiro, e estudar essas religiões, ler mais, é importante, é fundamental para a compreensão justamente dessa cultura religiosa brasileira. E também como uma compreensão política e daquilo que eu acabei de mencionar, que diz respeito às lutas antidiscriminação religiosa e antirracista. Tá bom? Eu agradeço muito, espero que essa minha fala contribua com a reflexão de alguma forma. Obrigado.
Para mim é tudo. A minha mãe de santo é tudo para mim até hoje. Muito, 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 muito. Para mim a religião é o mercado. É a praia do cassino. Para mim isso é a religião. A religião para mim é caridade. É fazer sem olhar a quem. Eu não viveria mais sem o Nagô. Eu acho que se eu nascesse agora, eu seria Nagô. Porque o Nagô, para mim, é tudo. Nagô é minha avó Emília, a mãe de santo da minha mãe de santo, a mãe Margarida e vocês, meus filhos, que são fiéis a mim. Eu preciso dos orixá para passar uma noite bem. Eu preciso dos orixá para me levantar e dizer bom dia, Iansã. Abenço minha mãe Oxum. Me auxilia para Oxalá. Oxalá guia me dá as pernas para mim caminhar. Eu atabaque que toca e eles pisam na terra para abrir os cruzeiros para vocês trabalhar. Religião é dançar ajoelhado e pedir para quem está precisando no hospital. Para que Oxalá estenda a mão e tire aquela criança que está mal, que está doente, que ninguém sabe o que é. Para mim, isso é religião. Eu tenho uma avó de santo como eu tive. A avó Emília, uma negra escrava, e que ela era uma princesa. Quando ela chegou aqui em Rio Grande, o que ela cantava? Em Urubá. Essa é a importância. Então, isso é um legado que eu quero deixar com vocês, que são filhos de Xangô. Ah, é tudo para nós, Dona Nagô, é tudo. Ali é tudo. Ali não é para largar feitiço, gente. Ali é para se ajoelhar e pedir misericórdia. Para não deixar a água entrar. Ali é para isso. Ali naquelas escadarias ali onde a gente compra peixe, ali foi a porta de entrada do negro. Ali que ela desceu. É ali que ela desceu. Então tem muita importância. Tem muita, ali é tudo para nós. Então o pessoal devia de fazer mais homenagens ali. Eu acho que ali tinha até que ter alguma coisa lembrando, sabe, uma imagem, um negro, um preto velho, uma negra, sabe? Eu vejo assim uma negra com uma bacia, assim, com alguma coisa. Olha, a alimentação foi criada dentro da senzala. Porque o pirão do Xangô, ele foi feito na senzala pela primeira vez. O que os negros comiam? Pirão para não passar fome. A importância da comida no Nagô é para alimentar os que já foram e os que estão na terra, porque através dos negros é que veio o Amalá, é que veio o Acarajé, é que veio o Acaçá, é que veio o Acataque. Isso, para mim, a religião é isso. Respeito, amor e carinho. Muito respeito. Para mim, religião é isso. Adorei as almas. É tudo, porque eu comecei dentro da religião com 8 anos de idade, onde eu comecei a minha vida religiosa dentro da Umbanda aqui no Cruzeiro do Círio para Guaraná. E é tudo, né? Eu vivo religião, eu moro religião, eu trabalho religião. Ela é o complemento de tudo que eu aprendi, mas ela é muito completa, né? Não existe a pessoa Mário sem a cabina, nem Mário sem ser o sacerdote. Que aonde eu vou, não entra mais o Mário pessoa, entra o Mário de Oxalá. Sempre sei do santo. Os santos sempre foi o que me mantiveram forte, em cima de qualquer coisa. Tanto é, se eu não tivesse os orixás, não tivesse o amor ao santo, eu não sei quando eu tive a maior perda da minha vida, foi a perda da minha mãe. Eu tenho orgulho de ser do santo, tenho orgulho de ser batuqueira, entendeu? Tenho muito orgulho disso, vestir o meu só. É ter amor. Ser de matriz africana e ser de nação
eles vivificar a cozinha dentro do santo, o serão, o culto do serão. Para mim o batuque é o serão, é fazer o orixá. As normas do mercado por ali já entrou todas as nossas matrizes africanas entraram por ali. Então ela tem importância para nós, principalmente de Rio Grande, que foi o berço. Daqui passou todos os escravos, entendeu? Por ali passou a rainha Gudime de Anaê, passou por Rio Grande. Nossa relação é muito antiga. Nós temos que preservar, nós não podemos deixar morrer no esquecimento isso. A nossa religião é mais antiga que o próprio catolicismo, gente. O novo, quando passar pelo mais velho, tem que ter respeito dele, bater cabeça, tirar a benção, não está se humilhando, está se homenageando o orixá que governa aquele orixá. Porque a alimentação faz parte do culto de matriz africana, independente de nação. A nação Jeje mesmo, ela vem através do abanixé, dar comida ao povo. Tanto é que o Chapanã, na lenda de Chapanã foi cobrado por batuque e levou como convidado os mendigos a roubar. Então o chamado dele, esse passa a ser o abanixé, dar comida ao povo. Então tudo. Não deixar se perder a nossa essência. Não deixar os turbantes, o brilho dos alacás, dos turbantes, vedar os seus oris do conhecimento. Conhecimento do batuqueiro, para ser batuqueiro, para ser sacerdote, tem que começar na cozinha. Como diz o meu babá, quem não senta para aprender, não vai nunca se levantar para ensinar a gente. A importância da tradição de matriz africana e tudo na minha vida é baseado nela que eu vivo. Me fez amadurecer como pessoa, me fez crescer, foi tudo. Não existe a pessoa angélica sem o Oió. O Oió é a minha raiz, é o berço onde eu comecei. Todos os momentos da minha vida eu precisei dos orixás. Os orixás sempre foram muito importantes. Em tudo que eu vou fazer, o que eu penso em fazer, o propósito da minha vida é baseado no orixá. Ser do santo é magnífico, porque o santo tem assim uma energia que toma conta de ti, na verdade. Ele toma conta do teu ser, da pessoa que tu te transforma. O santo é tudo. É o Oxóssi e o Birajá. Se eu não fosse iniciada no santo, obviamente não seria a pessoa que sou. Ser da tradição africana é a gente usar toda a nossa tradição dentro da nossa vida. Não é só uma roupa, não é só um dançar bonito. E quando é compartilhado, traz também a energia do orixá, que também se alimentou. Então a alimentação ela é muito importante, ela nos renova não só a nossa matéria, mas o nosso espírito também, a nossa comunhão com o orixá. A importância do mais velho na tradição é base, é alicerce. Sem o mais velho não existe a tradição. É lá da nossa nação Oió. Então aquilo ali é um berço, é algo que a gente tem que reverenciar. E louvor aos nossos antepassados, entendeu? Então essa é a importância da DOCA. Eu deixaria de mensagem aos mais novos que eles tivessem menos pressa, tivessem mais paciência e procurassem sempre se voltar para dentro de si e ver as tradições como tradição, não como uma maneira de ganhar, de comercializar. Então eu acho assim, ó, eles têm que ter menos pressa. O jovem tem que ter menos pressa,
mais paciência e ser mais ouvinte, aprender a ouvir mais. Para mim foi um colégio, uma aprendizagem, uma coisa que eu nunca sonhava, não imaginava. E ali eu aprendi, né? Como eu disse há pouco, aprendi o que era religião, o que era o orixá. Angola me trouxe uma força muito grande, mas não desprestigiando, nem desfazendo das demais religiões. Em Angola, Equete, Gessar, tudo é a mesma coisa. Tudo tem a mesma luz e tem o mesmo valor. E o valor quem é que dá? Nós. O nosso amor e a nossa fé. Não adianta dizer, eu vou escolher a religião mais forte do mundo. Mas se tu não tiver cabeça, ela não vai ser mais forte para ti. É ou não é? Desde que eu abracei a religião, sempre precisei de uma caridade, das entidades, dos fodons, tudo. Tudo faz parte. Eu acho que tudo é uma água muito clara que a gente bebe para nos fortalecer. Ser do orixá é você se dedicar, eu acho assim, penso assim na minha cabeça, de corpo e alma, como o verdadeiro filho daquele santo. Amá-lo como se seja o seu verdadeiro pai. O seu pai que ele botou no mundo. Tem que abraçar com amor e com carinho e amar a religião, como nós amamos a Deus. Senão não faz efeito nenhum, não adianta nada. Eu acho que todas as pessoas antigas na religião, tem diversas, significa uma raiz. Nós temos que respeitar. São os nossos mestres, são os nossos professores. Dali nós vamos colher os bons frutos, desde que nós dê valor e respeite. Eu acho que tudo tem que ser respeitado. A comida é uma força muito grande, é uma energia que transmite, que nos cria, que nos dá vida, que nos dá sangue, que nos dá carne, enche a nossa matéria. Nós oferecemos o santo, né? Aquela ave bonita, aquele peixe bonito, aquela prata bonita. E ele nos oferece o quê? O sangue. Para nos dar energia, nos fortalecer. Hoje eu estou magrinha, mãe. Então, significa uma coisa muito grande. É uma vitamina. É uma coisa pura, sagrada que vem de Deus, que penetra, né, no nosso corpo. Então te enche aquilo que está faltando. Hoje amanhã tu está forte. E eu acho que a comida é necessária. Então todos nós temos que respeitar uns os outros. Todos temos que ter respeito. Aonde não tiver o respeito, meu filho, o mundo está perdido. E a nossa religião, ó, vai pro brejo. Eu não mando ninguém entrar para a nossa tradição, mas se eu tivesse que iniciaria tudo de novo. Então, para mim, a religião é de extrema importância. É o ar, é a comida, é a roupa que eu visto. Tudo isso faz parte da minha tradição. E eu me sinto dentro dela, dentro do contexto da religião e da tradição. É aonde eu cultuo meu orixá, é aonde eu defendo a minha fé, aonde eu procuro sempre mostrar todo aquele fundamento daquilo que foi passado da minha ancestralidade. Então é como se fosse, eu me digo, eu sou brasileiro, sou rio-grandino, e eu posso dizer que dentro da tradição eu sou Jeje. Jorginho sem o Jeje não existe. Então todo mundo me conhece. Jorginho do Xangô
como seja Jejinagô. O nosso orixá está dentro de nós. Quando nós fomos paridos, quando saímos do nosso útero materno, nós já temos o nosso orixá. Todos nós temos o nosso orixá dentro de nós. Agora depende se nós formos nascer novamente, porque dentro de um PG nós somos paridos novamente. Então nós somos paridos para a religião. Então eu não posso viver sem o meu orixá. Se as pessoas soubessem o que é ser da tradição, o que é ser iniciado dentro da tradição, muita gente talvez não quisesse entrar para a nossa tradição, porque nós temos início e fim. Então nós temos que sempre saber, porque tu não entra para a tradição e tu pensa que tu aprendeu tudo, e tu vai morrer e cum vai te pegar e tu não aprendeu tudo ainda que tem que ir. Porque cada dia é um dia, cada vez tu vai aprender mais e vai ter mais fé no teu orixá. É a mesma coisa, se tu não te alimentares, tu vai morrer. Então tu tem que, se tu der bom fruto para os orixá e bom fruto para a população, para quem está ao entorno de ti, distribuir o teu axé, tu vai ter vitalidade, força e caminho aberto sempre. Meu querido, se tu nasceu de um aiá, ou se tu nasceu de uma pessoa, ela é também te ensinar. Então, os mais velhos ensinam aqueles que são mais novos, aqueles que estão entrando e aqueles que querem aprender. Porque o novo de hoje é o velho de amanhã, o babalaô, o iaô de hoje é o babalaô de amanhã. As docas do mercado foi aonde? O negro chegou da África e desceu na doca do mercado. E dali ele foi escravizado, ele foi vendido, e eles que trouxeram lá da África a nossa tradição. A tradição que iniciou no início do mundo como a religião dos orixás, depois passou para Pará, e agora a tradição afro-brasileira, porque ela veio da África, trazida pelos que vieram escravizados e nos ensinaram muito, deixaram o seu legado. Porque ali nós estamos prestando homenagem àqueles que nos ensinaram, aqueles que trouxeram, plantaram a semente e que hoje nós estamos cultuando. E essa planta tem que ser sempre, todos os dias, regada. Então, nós, através de homenagem, é que nós vamos estar homenageando a essas pessoas que trouxeram o seu legado de lá. O orixá é tudo, é a natureza, é o vento, é o fogo, é a terra, é o ar, é a água. Isso está simbolizado nos nossos orixás. Que respeitem a tradição, que respeitem os mais velhos, porque eles são os professores. Eles que vão ensinar aquilo que vocês vão aprender e vão cultuar. Porque as pessoas entram hoje e querem achar que são uma grande coisa e não são nada sem os mais velhos. Porque eles vão te ensinar paulatinamente, vão conversar, porque a nossa tradição sempre é oral e você tem que prestar atenção naquilo que o mais velho diz, porque futuramente vocês vão precisar. E quando precisarem, se não prestou atenção, é a mesma coisa que foi para um colégio e não aprendeu a matéria e nunca vai chegar a ser um formando. Após ouvirmos as Ialorixás e Babalorixás acerca da sua compreensão sobre religiões de matriz africanas ou religiões afro-brasileiras, né, bem como das contribuições conceituais do professor Dr. Mauro Dilma, eu convido a vocês, cursistas deste projeto de extensão, a refletirem sobre a importância de discutir as religiões de matriz africanas e afro-brasileiras em sala de aula. Também quero que vocês reflitam sobre os desafios que é fazer esta abordagem no contexto da educação no Brasil. Também gostaria de propor para vocês um conceito de terreiros como lugar de memória para que eu possa colaborar dentro da minha pequena experiência como historiador e professor de história, mas dentro também
da minha vasta experiência empírica sobre os cultos de matrizes africanas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de discutir aqui com vocês é que falamos bastante da importância da lei ao longo dos vídeos. Lá na primeira aula falamos desse olhar eurocêntrico, desse olhar que colocou o pensamento ocidental, heteronormativo, judaico-cristão ao centro, excluindo outras formas de ver e pensar o mundo, né? Outra cosmovisão do mundo. E, entanto, eu gostaria de pensar a lei a partir da própria lei, ou seja, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira no ensino básico. Bom, a própria lei, para quem acessa lá na internet, a Lei 10.639, alterada já pela Lei 11.645 de 2008, que vai falar da história indígena também, ela traz algumas palavras-chave, né? E é a partir dessas palavras-chave que eu acho que é importante os educadores e educadoras pensar como irão colocar essas pautas dentro de suas temáticas, seja professor de história, de literatura, de artes e até mesmo professor de religião. Então é pensar que a lei, a própria LDB, já propõe um ensino dinâmico, né? Um ensino onde os educandos devem ser percebidos não como sujeitos que virão a ser, né? Mas como sujeitos já constituídos, né? Crianças e adolescentes, indiferente da faixa etária, já são sujeitos. Então, na perspectiva da sociologia da educação ou da sociologia da infância, a gente já tem que pensar a criança como um sujeito constituído e não mais como um sujeito, né, do vir a ser, né? A gente sempre pensa em formar cidadãos críticos. A gente tem que formar cidadãos críticos, mas não esquecer que as crianças já são sujeitos. E quando eu digo que crianças são sujeitos, estou dizendo que a criança já tem a sua forma de ver, de pensar, de interpretar o mundo. Bom, a lei também fala em sala de aula. E aí, quando a gente pensa em sala de aula, a gente precisa fazer um recorte. Lá no início deste vídeo, eu me apresentei para vocês como Marcelinho de Xangô. Mas eu não sou somente Marcelinho de Xangô. Eu sou um homem homossexual, branco, que pertence às religiões de matrizes africanas. Sou historiador, estou cursando mestrado. Olha quanta diversidade tem numa pessoa só. Então, pensar a sala de aula a partir da Lei 10.639 é pensar numa sala de aula diversa, plural, com sujeitos já constituídos, não em formação, que tem esta visão de mundo e também já carrega marcadores sociais e identitários. Então, uma sala de aula diversa. Obviamente que a lei vai falar em história. O que é história para você? Professor, professora, alunos da graduação, todos vocês que fazem parte deste curso. História é somente o passado? Então a gente precisa pensar também que a história, ela não é apenas uma narrativa do passado, mas as narrativas, as formas de construção do passado, ao qual muitas vezes o Estado intervém, que vai eleger uma história oficial, ou seja, a partir daquela visão ocidental, né, eurocêntrica, mas que existem diversas histórias, diversos fatos históricos, né, que vão se constituindo ao longo do tempo, que muitas vezes a história oficial, historiadores do passado e do presente erraram e erram, né, em considerar apenas essa perspectiva oficial, deixando diversas sociabilidades, diversas culturas fora deste contexto. Então, e a lei também vai falar de cultura, né? Então, quando a lei fala de cultura africana e afro-brasileira, é pensar numa África atual, numa África dinâmica,
numa África que se ressignifica, como apontou lá no início do curso, tanto a professora Ingrid, como o professor Marçal e o professor José Rivaí Macedo, que eu não vou me deter a tanto. Né? Pensar que são culturas que são dinâmicas, que se ressignificaram ao longo do tempo, e principalmente se ressignificaram aqui na diáspora, sobretudo nas Américas. Então, tendo esse entendimento da lei, a partir dessas palavras-chave que a própria lei carrega, eu proponho para vocês pensar o que são religiões de matrizes africanas. As religiões de matrizes africanas, do ponto de vista histórico, como já apontou o professor Mauro Dilma, mas eu gostaria de reforçar aqui, têm suas origens, obviamente, no continente africano, mas elas se constituem socialmente no Brasil a partir dessa herança, né, de africanos e africanas aqui escravizados. Ou seja, o professor bem pontuou, o professor Mauro, que esses cultos foram trazidos na memória de africanos e africanas aqui escravizados. São culturas. Por que são culturas? Porque o conceito de religião é ocidental. O conceito de religiosidade, tão bem explicado pelo professor Mauro, também é um conceito ocidental ou ocidentalizado, de enxergar as diversas manifestações culturais ou práticas culturais religiosas, né? Enfim, esses cultos, né, ou essa cosmovisão chegou ao Brasil neste contexto da escravidão transatlântica, né, mas a partir de diversas culturas, né, diversas heranças étnicas, como, por exemplo, as culturas Fons do antigo reino do Daomé, Fon-Jeje, né, a partir do tronco linguístico banto, né, aquilo que se chama de Candomblé Congo-Angola, a partir da herança iorubá, que é a mais forte, que é a mais evidente no Brasil. Bom, não cabe aqui também nessa aula discutir o que são esses troncos linguísticos, mas é importante dizer que são diversos grupos étnicos que constituíram e que construíram o Brasil, e que constituíram e construíram o estado do Rio Grande do Sul. Estou falando da cidade do Rio Grande do Sul, cidade mais antiga, portanto, e que também é a única cidade que possui um porto marítimo. Portanto, os africanos e africanas escravizados chegam no Brasil, como bem as mães de santos, pais de santo colocaram aqui neste vídeo, chegam pelo porto do Rio Grande. Então, também pensando as religiões afro-brasileiras, tem autores que vão dizer que, enquanto o Brasil é o campo de desenvolvimento dessas religiões, a África é o ponto inicial, ou seja, a matriz, e aí por isso a gente chama de religiões de matrizes africanas. E aí, neste sentido, por que o Brasil é o ponto de desenvolvimento? Porque aqui nós temos estas religiões com diversas denominações, sobretudo o termo candomblé, que eu vou falar daqui a pouco, o termo batuque, que eu também vou falar. Elas vão se desenvolver no Brasil a partir das sociabilidades em que os africanos, ainda em condição de escravizados, vão ter com os povos originários, ou seja, com a cultura indígena, que vai realizar suas trocas, com o cristianismo católico, que até então era a religião oficial do Brasil Colônia, Brasil Império, né? Mas também de um cristianismo popular. E já no final do século XIX vão ter contato também com outras visões de mundo, como, por exemplo, o kardecismo, que darão origem futuramente à Umbanda. O termo candomblé é uma expressão genérica de origem linguística banto para designar culto e oração, grosso modo, mas que se utiliza genericamente para designar os cultos de matrizes africanas e afro-brasileiras no Brasil,
né? E aí você vai ter o candomblé Queto ou Nagô, que está mais próximo à cultura de origem iorubá. Vai ter o candomblé Angola, que vai pertencer ao grupo linguístico banto, e vai ter o candomblé Jeje ou Jeje-Marim, que pertence ao grupo linguístico Fon, né? Já o batuque, ele é uma expressão estritamente ligada para designar as religiões de matrizes africanas no Rio Grande do Sul. Então, o batuque ele se constitui como um conglomerado de religiões, né, em sua grande maioria de origem também iorubá, que se estabeleceram no Rio Grande do Sul. E olha que interessante como os babalorixás e as olorixás se apresentaram, né? Sempre um pouquinho antes daquele vídeo vai ter ali nação Oió, nação Cabinda, nação Jeje, Jeje Nagô, enfim, existem várias designações deste batuque no Rio Grande do Sul também. E já o termo Umbanda designa uma religião que se consolidou no Brasil no finalzinho do século XIX, a partir de um hibridismo cultural, né? A partir de um sincretismo, orgulhosamente a partir desse sincretismo, né? E aí a Umbanda ela vai ter as suas origens neste candomblé Angola, né? Nesse candomblé banto, vai ter as suas origens no cristianismo católico e também na herança cultural ameríndia, e ainda a partir da visão do kardecismo, né? Sobretudo do Evangelho segundo o Espiritismo lá de Allan Kardec do século XIX. Então a gente tem aí 3 termos essenciais para compreender o que são essas religiões de matriz africanas: o termo candomblé, o termo batuque e o termo umbanda. E todas essas nomenclaturas vão se desenvolver num lugar específico, chamado terreiro. O terreiro, ou os terreiros, devem ser compreendidos por nós, professores, historiadores, educadores, de modo geral, a partir da compreensão daqueles e daquelas que professam, né, ou que ressignificaram estes cultos aqui no Brasil. Então, a partir de Raul Lodi, eu peço licença aqui para vocês para fazer a citação. Raul Lodi define o candomblé, né, o termo candomblé ou terreiro, como um espaço físico que, abastecido do espaço ideológico e das vertentes da tradicionalidade ou da emergência, está mais próximo das camadas historicamente mais resistentes e conscientes, ligado a um ideal estético africano de elementos materiais e informações socioculturais, as quais buscam reatar laços centenários com a África, ainda que nostalgicamente. E neste sentido, o terreiro, né, o templo de candomblé, é o espaço físico onde ocorre o desenvolvimento da elaborada religião que, independentemente das nações, ao qual eu já mencionei, apresentam estruturas comuns. Já Muniz Sodré vai dizer que o terreiro deve ser compreendido como um espaço físico que congrega os elementos materiais necessários para a realização do culto. Mas a sociedade que o habita, ou seja, os praticantes dessas religiões, são, de modo geral, chamados de Egbé ou Ebé, que é a comunidade unida pelo conjunto simbólico e identitário do terreiro, que se projeta para além de seus muros e que pode ser percebida e transitar na e junto à sociedade civil. Então, este autor, Muniz Sodré, defende que por meio dessas organizações, né, sociais da Egbé, o patrimônio cultural negro-africano é preservado, o legado de uma memória coletiva culturalmente comum a um grupo. Quando o professor Mauro Dilma falava lá no início, falava de oralidade, ele bem pontuou que
essas religiões, esses cultos são pautados na oralidade e, portanto, foram trazidos para o Brasil a partir da memória de africanos e africanas aqui escravizados, né? Portanto, é dentro desses espaços de terreiro que se preservou o máximo possível das diversas etnias, das diversas culturas africanas que foram transmigradas, né? Lembrando a aula da professora Carmen, transmigradas, né, para o Brasil. E aí você tem uma diversidade de possibilidades de se pensar a história africana, seja através dos elementos materiais, até a própria estrutura, o próprio formato do terreiro, né? A vestimenta, os marcadores sociais, né? Que são os colares, a vestimenta, as formas de agir, de se expressar, né? As formas de expressão, que são as formas, né? Como forma de expressão a gente pode destacar aí a culinária, né? São as formas, os hábitos de alimentação, como os babalorixás e as yalorixás falaram neste vídeo, as formas de falar, né? No terreiro você tem, indiferente da nação, você vai ter determinados cultos, determinadas liturgias, ao qual se fala línguas ou de origem banto, ou de origem iorubá, ou de origem fon, muitas vezes elas todas misturadas, né? Você vai ter uma gama de elementos materiais ou imateriais, portanto patrimônios, né? Para construir narrativas, construir histórias da África, mas sobretudo histórias afro-brasileiras. Então eu proponho aqui para vocês o terreiro como um lugar de memória, né? O que são lugares de memória, né? A partir da contribuição do historiador Pierre Nora. Lugares de memória são tudo aquilo que nos permite, né, através das lembranças, das reminiscências do passado, né, reconstruir a história, seja ela oficial ou não oficial. Então, você adentra num terreiro e você tem uma série de elementos que lhes possibilita pensar a historicidade afro-brasileira, a historicidade africana. Ano passado, em novembro de 2019, eu tive a oportunidade, juntamente com a professora Carmen Schiavon, de desenvolver uma oficina intitulada Aprender no Terreiro. Histórias, culturas e religiões de matrizes africanas para a educação das relações étnico-raciais. E é a partir da experiência dessa oficina que eu quero discutir isso com vocês. Como, principalmente nas aulas ou de religião, mas sobretudo de educação patrimonial, quando elas existem nas escolas e nas escolas públicas dos municípios e do estado, quando se pensa em educação patrimonial, logo se pensa em colocar um bando de alunos e alunas num ônibus e levar para passear nos centros históricos, e dentre esse passeio se vai nos monumentos, né, nos prédios históricos e principalmente nas igrejas. Bom, os alunos e alunas estão tendo contato com o patrimônio cultural, e um patrimônio cultural vinculado ao cristianismo cristão católico. Por que não pensar nesta incursão, né? Ou seja, da escola adentrar os terreiros para pensar a educação das relações étnico-raciais e também a educação patrimonial. Então, este é uma perspectiva minha dentro do mestrado de ensino de história, e que eu propus através dessa oficina junto com a Carmen. Nessa oficina que eu executei lá no meu terreiro, Reino de Iemanjá, Candomblé de Xangô e Oxum, foi fundado pelo meu saudoso babalorixá Pai Nilo de Xangô, que está nesse vídeo. Lá neste terreiro eu dispus uma diversidade de materiais, de elementos materiais para se pensar a história africana e também a história afro-brasileira. Dentre os elementos que eu dispus estavam os colares, os atabaques,
os orixás, de uma forma geral, dispostos no terreiro, seja através do peji ou do congá, né, através das imagens, mas através dos quadros que temos lá, dos instrumentos, da vestimenta, de outros elementos como alimentação, enfim. Pensamos nós e o grupo de pessoas que participaram, que eram alunos da história, do direito, alunos da pedagogia, de geografia, de língua portuguesa, nós pensamos na educação para as relações étnico-raciais a partir daqueles elementos. Mas, sobretudo, pensamos em trazer a escola ou os educadores até o terreiro para se pensar nas violências projetadas pelo racismo e pela intolerância religiosa, que quando é desferido às religiões de matriz africanas, tem o agravante do racismo. E por isso nós, dos movimentos sociais, chamamos de racismo religioso. Né? E a gente tem aí diversos relatos de 2015 para cá, de escola proibindo criança de entrar com as suas guias, em 2015, da menina Kailane também em 2015, 2016, que foi apedrejada quando estava usando suas roupas de candomblé lá no Rio de Janeiro. A gente tem história aí de uma menina no Paraná, em que ela postou fotos numa rede social, vestida, né, com as roupas de seu orixá, e uma coleguinha, né, uma adolescente, né, e a outra adolescente em sala de aula espancou a colega em função disso. Ou seja, as violências, né, relacionadas ao racismo, ao preconceito racial, estigmatizadas, né, pelo o candomblé, sobretudo reforçadas por religiões pentecostais e neopentecostais, vão se refletir na sala de aula. Lembram que eu falei que a Lei 10.639 fala numa sala de aula diversa e plural? A gente não pode esquecer que uma sala de aula também é constituída por alunos que têm uma cosmovisão vinculada às diversas religiões, sejam elas cristãs ou não. Né? E, inclusive, alunos que não professam, né, famílias que não professam religião nenhuma. E essa diversidade e também essas violências da sociedade vão se projetar na sala de aula. Então, pensar o terreiro como lugares de memória é pensar os terreiros como possibilidade de uma educação antirracista, de uma educação para as relações étnico-raciais. O aluno ao qual a família se diz cristã, seja católica ou protestante, deve frequentar o terreiro para a gente desvincular ou tirar esse estigma pejorativo sobre os cultos de matrizes africanas. E o aluno também de terreiro deve se orgulhar. Quando eu tenho a possibilidade de ir até as salas de aula falar sobre intolerância religiosa e racismo religioso, no final da minha fala, geralmente depois, quando eu terminei, diversos alunos se aproximam de mim porque se identificam com o colar. E aí eles vêm se assumindo como: ah, minha mãe é de Umbanda, ah, eu também sou de Umbanda, ou eu sou de Batuque, ah, eu também sou filho de Xangô. E aí eles falam, não falam abertamente, mas é porque eles se enxergam no Marcelinho de Xangô na sala de aula. Então, quando você traz a sala de aula para o terreiro ou leva o terreiro para a sala de aula, né, através de depoimentos de alorixás, babalorixás, você está pensando nessa educação antirracista. Você está pensando nessa relação essa educação para as relações étnico-raciais. Você também está empoderando alunos umbandistas, alunos africanistas. Pense nisso. Por fim, eu gostaria de acrescentar aqui o livro Educação nos Terreiros e Como a Escola se Relaciona com Crianças de Candomblé. É um livro de 2012, 2013, escrito pela professora doutora Estela Caputo, doutora em Educação, que discute esses conflitos relacionados ao racismo religioso e à intolerância religiosa nas escolas do município do Rio de Janeiro. E a partir disso, ela traz todas essas possibilidades ao qual eu já mencionei. É um livro importante
para historiadores, importante para educadores, pensar em como trabalhar a Lei 10.639 na sala de aula e também pensar, né, no ensino religioso, já que a gente tem legislação aí, a própria LDB, que o ensino religioso ele é confessional, ou seja, é a partir da autodeclaração de religião das famílias, né? Então, pensar numa educação antirracista e pensar em candomblé na sala de aula é também pensar nessa possibilidade de troca para que a sociedade também se torne menos violenta, para que esses cultos de matrizes africanas não sejam estigmatizados, enfim. E falando em racismo religioso e intolerância religiosa, eu me despeço de todos e todas com um pequeno trecho de um texto do historiador, professor Luiz Antônio Simas, que deve ser lido para quem trabalha com educação, para quem trabalha com culturas populares. Luiz Antônio Simas, ele diz o seguinte sobre racismo religioso ou intolerância religiosa. Nunca houve guerra religiosa em que se massacraram milhares de seres humanos em nome da fé nos encantados, caboclos, orixás. A flecha de caboclo nunca foi mortalha dos homens. Nós apenas batemos tambor e dançamos. Não morremos ou matamos por causa disso. Nós divinizamos os humanos e humanizamos os deuses para construir uma civilização amorosa e festeira. Em nome do Oxé, o machado de Xangô, do cachimbo da vovó, do cocar brasileiro, do pilão de Oxaguiã, do xaxará de Omulu e do Ofá de Odé, não há um só genocídio perpetrado na face da terra. Luiz Antônio Simas. Motumbá Axé para quem é de Axé. Muito obrigado a todos e a todas por assistirem essa videoaula. Gostaríamos do retorno de todos e todas, lembrando que quem ainda não concluiu as atividades anteriores pode enviar lá no link do Drive ou até mesmo pelo e-mail da nossa turma. Muito obrigado e até a semana que vem.